Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui trazendo mais uma aula de Excel. Nessa aula, vou mostrar como nós criamos relatórios utilizando o Power Pivot, né? Em nosso canal, nós já fizemos uma aula anterior ensinando a usar o Power Pivot, todo o conceito. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo para quem não tiver assistido, né? E queira estar assistindo essa aula anterior, né? E nessa aula nós vamos focar um pouco mais na parte de criação de fórmulas, né? De colunas calculadas, criação de medidas. Eu vou dar uma introdução sobre como se cria medidas dentro do Power Pivot, né? Para a gente estar utilizando em nossas análises, ok? Inclusive, né? Essa aula inspirada numa dúvida de um de nossos seguidores, né? Que nos questionou sobre a criação de campos calculados e itens calculados em tabelas dinâmicas, né? Quando relacionadas, né? As tabelas. Então, isso também, um vídeo anterior que nós tínhamos falando sobre relacionamento de tabelas, que eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele questionou que quando nós relacionamos tabelas dentro do Excel, as opções de campos e itens calculados na tabela dinâmica, eles ficam desabilitados. Então, como é que a gente faz esses cálculos, né? Então, em resposta a isso, eu vou mostrar aqui como que a gente faz esse cálculo aqui dentro do Power Pivot, né? Então, esse vai ser o foco da nossa aula, ok? A criação de campos de colunas calculadas e medidas, né? Então eu vou mostrar como é que cria-se esses relatórios, né? Mas antes de a gente iniciar, se vocês ainda não forem inscritos em nosso canal, se inscrevam em nosso canal, deixem sugestões, dúvidas, interajam com nossos conteúdos, assim como esse seguidor, né, que nos enviou uma dúvida, possibilitando assim que a gente pudesse gerar mais um conteúdo que seria essa aula aqui sobre Power Pivot, sobre funções dentro do Power Pivot, aí as funções para análise de dados, ok? Então, curtam o nosso vídeo, compartilhem se possível, nos ajudem, né, a deixar os nossos conteúdos relevantes, né, a vocês aí no dia a dia, e assim o YouTube entrega mais pessoas, né, possíveis aí dentro da plataforma, dentro da rede, ok? Conto com a colaboração de vocês e vamos aqui à nossa aula. Então eu tenho aqui uma página, né, essa parte aqui em branco, onde está vazio, é onde eu vou criar o relatório, vou criar a tabela, mas para a gente poder criar essa tabela, a gente precisa de uma base de dados, né? Então eu tenho aqui uma base de dados principal, aqui embaixo, que é a minha tabela vendas, onde eu tenho as vendas aí, né, de cada item, né, aí da empresa, né? Então eu tenho lá o número do pedido, data, cliente, a região, né, o estado para onde foi enviado, o vendedor, produto, forma de pagamento, custo, preço e quantidade, né? Sendo que o vendedor e o produto aqui, ó, o código do vendedor e o código do produto, a gente só tem os códigos, eu não tenho as descrições. Eu não tenho o nome do vendedor, eu não tenho o nome do produto ou qual a categoria desse produto, né? Então, nesses casos aqui, eu vou precisar de tabelas auxiliares. Então, eu tenho aqui a tabela de produtos e tenho também a tabela de vendedores, ok? Então, eu tenho aqui as duas tabelas, né? No conceito, né, fazendo uma revisão rápida, essa daqui, a tabela venda, seria a nossa tabela fato, que é onde eu tenho as informações principais que eu vou usar na minha análise e onde ela contém dados repetidos. A minha tabela de produtos e a tabela de vendedores é o que nós chamamos de tabelas de dimensão, né? Que são as tabelas que vão dar suporte às informações e geralmente nas tabelas de dimensões nós não temos dados repetidos, ou seja, eu tenho o vendedor aqui, o código do vendedor cadastrado uma única vez, assim como o produto cadastrado também só uma vez. Na tabela fato, o vendedor e o produto, eles vão aparecer várias vezes repetidos, esse código, né? Porque aí é a movimentação que eu tenho, né? Explicando mais detalhado isso, né? O processo de importação, o processo de relacionamento, tá naquele vídeo anterior da aula de Power Pivot, que eu deixei a descrição aí no vídeo. Inclusive essa planilha aqui de exemplo, ela também vai ficar o link disponível na descrição do vídeo para vocês fazerem download, ok? Então, ó, primeiro passo que nós temos que fazer. Nós vamos ter que pegar essas tabelas, né, e adicionar ela ao modelo de dados, para que eu possa trabalhar com ele dentro do Power Pivot. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em qualquer local dessa primeira tabela, eu vou dar um Ctrl T, né, ó, ele vai selecionar toda a minha tabela, então ele selecionou ela toda. Então, ó, peguei toda a base. Aí eu vou vir aqui na minha guia dados
E eu vou dizer para ele que eu quero obter esses dados de uma tabela ou intervalo, né? Então eu vou vir aqui, ó, obter dados do arquivo, perdão, aqui, de outras fontes, tabela intervalo. Então eu vim aqui, ó, obter dados de outras fontes de tabela em intervalo, porque eu vou pegar dessa tabela aqui, ou se ela não tivesse formatada como tabela de um intervalo. Vou clicar, aguarda ele fazer todo o processo, né, de extração dos dados. Pronto. Aí ele vai entrar dentro do editor do Power Query, né, que é o nosso editor de consultas. Ele está carregando aí os dados para nós e pronto, ó. Eu já tenho aqui a minha primeira tabela, né? Ele já carregou ela aqui. Então, primeira coisa, eu vou carregar todas as tabelas, né? Eu vou importar, mesmo estando no arquivo. Se estivesse fora, era só obter dados de um arquivo externo e importar. Nesse caso, está na mesma planilha. Eu vou vir agora aqui, ó. Carreguei, eu não vou precisar arrumar nada, porque como eu falei, não é o foco da nossa aula mostrar essa parte. Então, as bases elas já estão tratadas. Eu vou vir aqui, ó, no botão de fechar e carregar e vou pedir o fechar e carregar para. Por que eu não vou clicar no fechar e carregar? Porque senão ele vai criar uma cópia dessa tabela e a gente já tem a tabela ali dentro do arquivo, né? Ou às vezes eu nem preciso ter a tabela com os dados ali, né? Então eu vou pedir só para fechar e carregar para. E aí aqui, ó, importante, ele vai perguntar se eu quero criar uma tabela. Eu não quero criar a tabela porque eu já tenho a tabela aqui. Então eu vou fazer apenas conexão e o principal, eu vou adicionar estes dados ao modelo de dados. Eu tenho que adicionar ele no modelo de dados. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar ao modelo de dados, né? Adicionar estes dados ao modelo de dados e ok. Aí aguarda ele fazer o processo, né, de conexão, né? E aqui do lado direito, ó, aqui do lado direito ele está mostrando o processo aí de carregamento dos dados, ó. Então a gente aguarda. Aguarda ele finalizar o processo de conexão e carregamento dos dados para o modelo. Pronto, ó. Aí quando ele carrega, ele aparece escrito aqui, ó, 1059 linhas carregadas, ou seja, ele carregou essas 1059 linhas já para o modelo de dados. Feito isso, como eu vou precisar utilizar aqui as informações do vendedor e do produto, eu tenho que fazer a mesma coisa para essas duas colunas. Então eu vou vir aqui na guia produtos, aqui na planilha produtos, vou selecionar ela toda, Ctrl T, né? Posso clicar aqui em qualquer local e pressionar aí o Ctrl T, olha lá, Ctrl T. Vou lá em obter dados de outras fontes de tabela intervalo. Vou clicar, aguarda o processo, né? Que ele vai fazer a extração e abrir aqui o Power Query. Pronto, ó. Já tem aqui os dados, né? Dentro do Power Query. Aí eu vou lá novamente no botão de fechar. Fechar e carregar para. Apenas conexão e adicionar ao modelo de dados. Dou um OK e aguardo ele conectar aqui a nossa base. Pronto, ó, 77 linhas, ou seja, 77 produtos carregados. Vou novamente no obter dados. Opa, perdão, antes aqui no vendedores, desculpem. Seleciono toda a tabela. Vou lá no obter dados de outras fontes de tabela intervalo. Aí essa daqui, ó, ele já abriu uma outra janela pedindo para transformar, né, esse intervalo em uma tabela, porque ele não estava transformado. Então eu vou deixar essa opção. A minha tabela contém cabeçalhos, então eu dou um OK. Ele vai transformar, né, em uma tabela, né, vai formatar como tabela. Pronto, ó. Aí ele já carregou aqui pra gente. Aí eu posso vir aqui do lado, ó, aqui no painel, nas propriedades, e posso mudar o nome dessa tabela. Eu posso chamar de vendedores, né, para ficar mais fácil lá pra gente. Dou um Enter, ele nomeou. Aí eu vou lá no fechar, né, e aí eu vou fazer assim. Esse daqui eu vou fazer, digamos assim, que eu tenha errado para mostrar como é que vocês corrigem. Mas o ideal seria ir no fechar e carregar para, apenas conexão, adicionar ao modelo de dados. Vamos supor que eu cliquei errado sem querer, ó. Cliquei no de cima, ó. Só aguardar, ele vai fazer o processo. Pronto, ó. Ele carregou aqui ao lado, ó. Pode ver que ele carregou 9 linhas.
Porém, ele criou uma nova tabela de vendedores aqui, ó. Ele criou a tabela de vendedores. E eu não precisava dela porque eu já tinha. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico com o botão direito, peço para excluir. Aí eu excluo essa planilha. Olha lá, excluir. Aí vejam que aqui, ó, ele vai aparecer escrito apenas conexão, porque ele só está conectado. E ele não está carregado. Porque quando ele aparece aqui que carregou, é porque ele carregou dentro do modelo de dados. Não foi o caso dessa tabela aqui de vendedores, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho a minha tabela vendedores. E aí, mas ele está conectado. Como é que eu coloco ele no modelo de dados? Aí, botão direito, aqui no painel de consultas, aqui do lado direito. E aí eu vou pedir aqui, ó, carregar para. Eu clico no carregar para. E aí já tá, ó, apenas criar conexão. Basta eu marcar essa opção aqui, ó, adicionar estes dados, né, ao modelo de dados. Dou um OK. E pronto. Aí ele já adicionou isso ao meu modelo de dados para que a gente possa manipular dentro do Power Pivot. E um detalhe, essa opção aqui, né, a gente adicionou. Aí ele aparece aqui nas consultas e conexões. Então, toda vez que eu tiver carregado aqui alguma base, ou tiver só a conexão, para colocar no modelo de dados, é só clicar com o botão direito e usar aquela opção do carregar para, ok? Se por acaso esse painel estiver fechado, eu vou fechar ele aqui, fechei. Como é que eu faço para abrir ele? Eu venho na guia dados e clico aqui na opção de consultas e conexões. Então, vou dar um clique, olha lá, e aí ele já abre para nós aqui. Inclusive, eu também posso pedir para atualizar. Porque quando eu pedir para atualizar, ele atualiza todas as bases de dados ali para gente. Então ele vai buscar todas as fontes. Se tiver alterado os valores, os dados, ele vai carregar para nós ali, ok? Então, deixa ele fazer aqui a atualização, né? Que eu acabei clicando, pronto. Agora que eu já tenho todas as informações, já tenho o vendedor, produto e vendas adicionado ao modelo de dados, a gente pode começar a trabalhar, a criar o nosso relatório e aí criar também aqueles campos e aquelas colunas calculadas. Então, vou voltar aqui no resumo, né? Vou clicar aqui no espaço vazio e aí para a gente poder manipular esses dados e gerar essas fórmulas, né? A gente vem aqui, né? Eu venho aqui na opção do inserir, né? Aqui, ó, na opção, na guia dados. E aí nós vamos clicar aqui, ó, em ferramentas de dados, na opção aqui, ó, ir para a janela dinâmica de alimentação. Esse botãozinho verde aqui, né, com o ícone do Power Pivot. Então eu vou dar um clique. Pode ser que se o de vocês estiverem usando pela primeira vez, ele vai pedir para habilitar a ferramenta, aí vocês podem habilitar, e aí aguarda que aí ele vai entrar aqui no Power Pivot, ok? Então, carregou, ó. Observe que no Power Pivot eu vou ter, ó, os 3 campos, ó. Aqui ele chamou de pedidos, né? Lá era vendas, aqui chamou pedidos, mas foi por questão, acho que só de nome da base de dados, da onde ela foi extraída. Produtos e vendedores, tá vendo? Então eu tenho aqui os nomes. Então, ó, eu tenho aqui, né? Então a nossa tabela, ó, de pedidos, produtos e vendedores, tá vendo? Então eu tenho aqui as informações. Inclusive, aqui eu também poderia fazer algumas formatações, igual aqui, ó, comissão. Eu posso clicar aqui na comissão que cada vendedor ganha e não está em porcentagem. Aí eu venho aqui, ó, seleciono a coluna e clico no botão de porcentagem, ó. Aí eu já passo para percentual, né? Por exemplo, aqui, ó, custos, tá vendo, ó? Tá sem formato, eu posso clicar, venho aqui no botão e coloco eles em reais, o custo, o preço. Isso aqui é legal porque se a gente formata aqui, automaticamente ele vai formatar lá depois no nosso relatório quando a gente for criar, né? Então aqui, ó, eu já tenho as 3 tabelas. Vou clicar aqui na opção de exibir diagramas para relacionar as tabelas, né? Porque eu tenho aqui, ó, código vendedor, código produto, eu vou precisar também puxar os nomes dos meus relatórios. Então aí eu vou fazer o relacionamento, né? Essa questão, essa aula de relacionamento e trabalhando aqui um pouquinho mais detalhada a explicação no Power Pivot, tem na aula de Power Pivot e na aula de relacionamento que eu deixei os links aí nas descrições, tudo bem? Então eu vou vir aqui na exibição do diagrama para fazer o relacionamento entre as tabelas, ó. Então eu tenho aqui as 3 tabelas, né, que eu importei, poderia ter muito mais, depende do relatório da base que você está importando. E aí eu vou relacionar os campos que possuem os mesmos tipos de dados. Então, ó,
da tabela de pedidos o código do vendedor, eu quero que ele busque o código do vendedor na tabela vendedores. Né? Então eu só arrasto. Aí o código do produto com o código do produto. Eu clico no código do produto, seguro e arrasto até o outro código do produto. Se os nomes estiverem diferentes, não tem problema. Eu faço o relacionamento da mesma forma, eu só preciso saber que é a mesma informação, é o mesmo dado. Produto, código do produto, um código do produto. Código do vendedor, ok? Aí eu vou voltar aqui no exibição de dados. Voltei e pronto, estou aqui. Aí eu quero criar agora o meu relatório. Então, para criar o relatório, eu posso criar direto lá dentro do Excel, ou eu posso criar aqui pelo Power Pivot. Se for aqui pelo Power Pivot, eu vou vir aqui ó, na guia dados, e aí eu tenho tabela dinâmica, né? Gráfico dinâmico, gráfico e tabela, né? Gráfico e tabela dinâmica na vertical, horizontal, 2 gráficos, né? 4 gráficos dinâmicos, tabela dinâmica plana. Nesse caso, eu vou pedir aqui para ele criar uma tabela dinâmica. Então, eu vou pedir aqui, ó, tabela dinâmica. Né? Aí ele vai perguntar o local, se eu quero criar uma planilha nova ou na existente. Eu vou pôr na existente, para ele colocar aqui, ó, nessa planilha que já está em branco. Dou um OK. E pronto, ó. Observem que ele já criou aqui, ó, a nossa tabela dinâmica. Eu vou habilitar esse conteúdo aqui de conexões de segurança, né? Para a gente poder utilizar. Aí vejam que eu criei aqui, ele já gerou aqui em cima, ó, as guias de análise de tabela dinâmica e designer, que é para a gente trabalhar com a tabela dinâmica. Porém, aqui do lado direito, ele não abriu os campos da tabela dinâmica para a gente usar. Então, eu venho com o botão direito aqui na tabela dinâmica e peço para ele mostrar lista de campos, ó lá. Aí ele carrega aqui para a gente, ó, todos os campos para a gente estar utilizando, né? Então, ó lá, observe que ele carregou aqui, ó, todas as tabelas, ó. Aí, observe que ele vai ter aqui 3 tabelas. Tem essas aqui, ó, que tem esse íconezinho amarelo. Essas daqui são as que estão no modelo de dados e estão relacionadas. E tem que tomar cuidado, porque ele também carrega, muitas vezes, ó, essas outras aqui embaixo, que são as tabelas que nós temos aqui, que seria a base original, porque como está dentro do mesmo arquivo, né? O que eu costumo fazer? Às vezes, para mim não me confundir, eu clico com o botão direito nessas que tem o símbolozinho amarelo, ó, né, indicando que está no modelo de dados, e eu ponho aqui, ó, mostrar na guia ativa, botão direito, mostrar na guia ativa, e clico na outra, mostrar na guia ativa. E aí aqui em cima, ó, eu tenho a opção ativo, ó, porque aí no ativo ele vai colocar, ó, só as 3 tabelas, aí eu não tenho como me confundir pegando o campo de uma outra que não está relacionada, que não está no modelo de dados, ok? E aí para fazer a análise aqui é bem simples, ó. Se eu quiser puxar as informações, eu posso pegar aqui, ó, produtos. Eu posso pegar a categoria da tabela produtos e puxar aqui para as linhas, aí eu solto. Olha lá, eu já tenho a minha lista de produtos. E qualquer coisa relacionada a valores, eu posso vir aqui na minha tabela de pedidos, seria a tabela fato, e aí eu arrasto para cá. Neste caso, ó, eu tenho preço, quantidade e custo, mas eu não tenho o total. Aí eu precisaria criar a lista, criar o total aqui dessa tabela, né? Na minha tabela de pedidos, eu precisaria criar o total, para aí sim eu poder somar ele ali. E aí é onde vem o problema, porque se eu vier aqui, ó, em campos, itens e conjuntos, aqui em cima, ó, campos, itens e conjuntos, eu não tenho a opção, porque está desabilitado, porque nós relacionamos, nós estamos trabalhando com um modelo de dados. Então aí, quando se trabalha com modelo de dados, eu não consigo criar os campos diretamente na tabela dinâmica, como é de costume, né? Que foi até a dúvida do nosso seguidor. E aí eu vou ter que fazer como? Neste caso, que eu não consigo criar o campo aqui na tabela dinâmica, aí eu preciso voltar lá no Power Pivot. Então, depois que estiver habilitado, eu venho aqui, ó, na guia Power Pivot, gerenciar. Eu venho na opção de gerenciar, e aqui dentro é que nós vamos criar esses campos, né? O campo calculado que eu criaria lá na tabela dinâmica, e no caso, quando a gente trabalha com modelo de dados, né, tabelas relacionadas, a gente tem que criar aqui dentro do Power Pivot. Então, eu venho aqui, ó, na coluna, eu dou um clique na coluna, vou na barra de fórmulas aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, e aí eu começo a montar minha fórmula. O primeiro nome que eu vou colocar é o do faturamento,
o nome da coluna, perdão. Que aí eu posso colocar como faturamento, ou total, 2 pontos igual. A gente põe os 2 pontos para ele entender que o que está antes do igual é o nome da coluna. E o igual para iniciar a fórmula. E aí eu começo a colocar o campo que eu quero fazer. O faturamento é o quê? É o meu preço, aí eu posso começar a escrever, ó. Aí eu pego aqui, ó, preço, né, pedidos, preço, que é o preço da tabela pedido. Tanto faz se eu usasse o preço aqui, não tem problema. Eu vou usar esse de cima, né? Então, ó, pedidos, preço, vezes o que? A minha quantidade. Olha lá, vezes a quantidade. Eu escrevo, tá? Evitem tentar clicar aqui, é mais fácil você digitar do que clicar. Dou um Enter. E aí ele vai criar aqui, ó, a nossa coluna. Aí eu já posso até formatar ela em reais, se eu quiser, né? Olha lá, formatei. Aí eu posso fazer a mesma coisa para o custo. Eu clico aqui do lado, vou lá em cima e coloco custo total. Custo total, 2 pontos, igual. Aí a gente faz, que é o que? É o custo, né? Aqui, ó, é o custo vezes a quantidade. Então eu faço custo vezes quantidade e Enter. Olha lá, e ele vai criar a nossa coluna de custo, ó. Aí eu posso vir aqui e fazer a minha formatação também em reais. Observe que eu estou criando as colunas. Ah, eu quero lucro. Posso criar? Posso. Clico aqui na coluna ao lado, vou na barra de fórmulas e coloco lucro, 2 pontos, igual. Aí eu faço. O que é o lucro? É o meu faturamento. Opa. É a minha coluna de faturamento. Deixa eu fazer igual, né? Pedidos, faturamento, menos o custo total da tabela pedidos. E dou um Enter. Né? Vamos supor um cálculo simples aqui, só o nosso exemplo. Ó. Aí eu vou lá e coloco em reais. Então vejam, ó, que neste caso eu consegui então criar 3 colunas. Criei essas 3 colunas calculadas aqui dentro do Power Pivot. Aí eu posso fechar aqui o Power Pivot, voltei aqui para minha tabela dinâmica e aí usando aqui, ó, os campos, se vocês descerem a barra de rolagem, vocês vão ver agora que ele criou aqui, ó, os 3 campos calculados, as 3 colunas. Aí eu posso pegar meu faturamento, ó, e colocar ele aqui. E aí observem que automaticamente ele vai ser somado, ó, o faturamento, assim como o custo e o meu lucro, ó. Eu posso carregar aqui, ó, e ele já calcula, né, automaticamente para nós essa informação, tudo bem? Então, essa seria uma maneira de eu criar o meu campo calculado diretamente lá na minha tabela, né, do Power Pivot, lá no meu modelo de dados, tudo bem? Isso é uma maneira. Aí agora, existe um outro conceito, que é o conceito dos cálculos implícitos e os cálculos explícitos. O que é o implícito? O implícito é aquele quando eu tenho já o campo, igual a gente tem aqui a coluna de faturamento, custo e lucro, eu puxo aqui para a área de valores e automaticamente ele já faz o cálculo, como ele fez aqui. Ele já somou o faturamento, o custo e o lucro. Ele somou, porque o padrão era ele fazer a soma. Caso eu precisasse de uma média de faturamento, aí eu precisaria, eu vou tirar aqui o custo, ó, vou tirar o custo e o lucro da minha tabela. Vamos supor que eu preciso de uma média do faturamento. Ou eu tenho que vir aqui e trocar, clicar aqui com o botão direito, né, aqui no campo, né, configurações do campo de valor, e aí eu substituo a operação, ó, aí eu falo que eu quero que ele faça uma média, ó lá, aí ele faz média de faturamento, né, por quê? Aí eu troquei a operação. Ah, mas agora eu não quero média, eu quero total. Ah, eu posso vir, inclusive, se eu não quiser alterar por aqui, eu posso clicar na coluna com o botão direito. E aqui, ó, resumir valores por... Aí eu posso pedir aqui soma. Olha lá. Aí ele voltou a mostrar o total. Mas isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar criando, estar alterando essa coluna. Por quê? Porque eu tenho uma coluna e aí ao arrastar ela para a área de valores da minha tabela dinâmica, ele já faz o cálculo automático de soma, ou se for texto ele faz contagem, média, assim por diante.
Ah, mas não tem um jeito de eu não precisar ficar alterando a operação e já ter este cálculo próprio ali? Tem, que aí é o que a gente chama de cálculo explícito. Eu vou criar esta fórmula já de média, a fórmula de quantidade, a fórmula de total, para que ele já use diretamente na minha tabela e eu não precise ficar mudando toda vez que eu precisar gerar o relatório ou o gráfico. Ele já sabe que ali é a média, que aquele é o total, que aquela é a quantidade. Para isso, nós vamos criar as medidas. As medidas são cálculos que a gente cria lá dentro do nosso modelo de dados para poder gerar resumos, como totais, médias, máximo, mínimo, entre outros cálculos, né, específicos. Então eu vou voltar aqui no Power Pivot, gerenciar, eu vou entrar lá no meu modelo de dados novamente, e aí para nós podermos criar essas medidas, né, eu vou vir aqui na minha área de cálculos, que é essa área aqui de baixo, vou até aumentar, subir um pouquinho. Então nós temos aqui em cima a área de dados e aqui embaixo a área de cálculos. Aí eu posso clicar em qualquer local aqui da minha área de cálculos. E aí eu vou criar aqui a minha medida. Então eu clico aqui na área de cálculos, aqui em qualquer local. Vou lá na minha barra de fórmulas. E aí eu quero criar agora a medida. Então vamos supor que eu quero fazer uma medida do faturamento total. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, faturamento total, 2 pontos, igual. Como se a gente estivesse criando uma coluna, mas não é uma coluna, é uma medida, né? É um cálculo específico. A medida do faturamento total, o que é? É a soma do meu faturamento que eu tenho aqui, da coluna de faturamento. Então eu vou usar uma função. Nesse caso aqui, as funções que a gente usa são as funções DAX, né? Funções para análise de dados, né? Então eu vou colocar aqui, sum, né? A função soma em inglês, e as funções DAX elas são em inglês, né? Inclusive essas funções DAX são as mesmas, né? Semelhantes às que a gente usa dentro do Power BI, tá? Então eu vou abrir aqui, igual sum, e aí eu digo para ele qual campo eu quero que ele some. Eu quero que ele some o meu faturamento da tabela pedidos, pedidos faturamento. Fecho a coluna, o parênteses, perdão, e Enter. Observe que automaticamente ele vai criar aqui embaixo, a minha medida. E se eu parar o mouse ali em cima, ele mostra lá, faturamento total, e aí ele já me dá o valor ali desse total, que é a soma de toda a coluna do faturamento. Inclusive eu posso até formatar aqui a minha medida, Formatei ela, tem aqui. Posso vir na linha de baixo e fazer também, né? Custo, vou chamar de custo geral, 2 pontos, igual. Aí eu posso fazer também, igual soma, né, a função soma, e aí eu digo aqui para ele qual campo eu quero que ele some. Eu quero que ele some, o custo total, que é a coluna lá que a gente deu o nome de custo total. Fecho e Enter, lá. E aí assim, eu vou tendo aqui, as medidas, né? Posso também formatar, né? Que aí ele já vai me dar o resultado lá formatado. Tudo bem? Eu preciso da média do faturamento. Então eu posso vir aqui, né, e colocar igual. Opa, eu posso escrever lá na barra de fórmulas, né, média faturamento ou faturamento médio. Média de faturamento por pedido, né? 2 pontos, igual. E aí eu ponho a função average, né? Então em inglês, né, média em inglês, average. E aí eu digo do que eu quero que ele tire a minha média. Eu quero que ele tire a minha média do meu faturamento da tabela pedidos, Dou um Enter. E pronto, eu vou ter a minha média de faturamento, que eu também posso formatar. Tudo bem? Feito isso, aí eu criei aqui as medidas que eu queria. Eu poderia fazer a função max para achar o maior faturamento, o min para achar o menor faturamento, né? Então eu posso usar essas funções aqui, e aí eu poderia fazer para qualquer coluna, né? Poderia fazer para faturamento, custo, lucro, para o que eu quiser. Aí eu fecho, né, o meu Power Pivot, e aqui eu vou remover aqui, vou remover aqui o campo soma de faturamento, e aí eu quero agora usar as minhas medidas, que aí essas estão explícitas, a gente explicou lá. Tanto que quando é um campo, é uma medida, ele vem com esse FX, Então, quando eu puxar o meu campo aqui, faturamento total para os valores, olha só, observe que ele vai me dar os mesmos resultados, só que aqui ele não escreveu a opção de soma.
Por que ele não escreveu a opção soma ali? Ele não escreveu ali a soma porque eu já explicitei a fórmula, eu já fiz o cálculo lá dentro do modelo usando a soma, então ele não tem por que somar a soma. Então simplesmente ele pega o valor total que foi somado lá dentro do modelo e redistribui, divide ele pelas categorias aqui, pelo item que eu estou fazendo a análise. A mesma coisa o custo, ó, se eu puxar o custo para cá, lá, aí eu tenho o meu custo e a média de faturamento aí para cada categoria, né? Qual é a média aí de cada pedido, tudo bem? Então ele fez esse cálculo. Aí eu vou voltar lá no Power Pivot, ó, guia Power Pivot, gerenciar. E aí vamos supor que eu quero criar agora uma medida para contar quantos pedidos eu tenho, quantas vendas foram feitas. Então cada linha que eu tenho é um pedido, é uma venda. Então eu posso clicar aqui em qualquer área aqui, né, em qualquer célula aqui da área de cálculos e eu posso fazer a medida de contagem. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, quantidade de pedidos, quantidade de pedidos, 2 pontos igual. E aí eu uso a função para contar. Aí aqui eu poderia usar o count, que seriam as funções de contagem em inglês, né? Então eu tenho o count, tenho o count A, o count é para contar células com número, count A conta células com valores, células preenchidas, mas aqui eu vou usar uma específica, né? A gente tem uma função DAX específica chamada count rows, que seria para contar as linhas de uma tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, count rows, aí ele me pede, ó, a tabela, então eu vou pôr aqui que é a tabela de pedidos, olha lá, e aí eu fecho o meu parênteses e enter. Né? Neste caso, o que essa função faz? Ela vai contar quantas linhas eu tenho na tabela. Então aí eu não preciso contar uma coluna específica, né? Ele conta as linhas da tabela. Então eu coloquei ali, ó, count rows, né? E aí ele já me traz ali o valor. Também posso formatar, né? Se quiser ver o resultado, eu posso aumentar aqui, ó. Eu não costumo aumentar as colunas, mas se quiser aumenta a coluna aqui em cima, ó, que aí aparece já o nome da medida e o resultado. Você não precisa ficar vendo só quando parar a seta do mouse ali em cima. Aí eu posso colocar aqui, ó, a opção de milhar. Olha lá, tiro as casas decimais, né? Ó, do mesmo jeito que lá no Excel, né? Se a gente não quiser, ó, tirei as casas decimais e aí eu tenho uma medida de contagem, de quantidade. Aí eu posso fechar, olha lá. E aí aqui agora eu vou ter também uma medida, ó, de quantidade. Que aí eu posso arrastar, ó, e colocar aqui, por exemplo, antes do faturamento, ó. Olha só, aí automaticamente eu tenho meus dados ali já resumidos, tá? E isso eu poderia, né, gerar de repente outras tabelas, outras análises. Por exemplo, se eu mudar de ideia, eu posso tirar aqui, ó, eu posso tirar a categoria e fazer essa análise por vendedor, ó lá. Aí eu tenho todo o meu resumo por vendedor. Observe que o meu relatório, a minha tabela, ela modifica, né? Eu já consigo estar alterando, né? Uma outra vantagem também de nós trabalharmos com o modelo de dados é que eu posso vir aqui ao lado, volta aqui no gerenciar, aqui ó, na guia Power Pivot gerenciar, e aí eu posso criar um gráfico sem ele estar vinculado a essa tabela dinâmica. Porque se eu criar o gráfico daquela tabela dinâmica, ele vai colocar vários campos, né? O campo de quantidade, total, custo total, média, vai colocar tudo no gráfico. Isso que é uma coisa que a gente tem nas tabelas dinâmicas comuns, né? Então eu vou mostrar aqui só um exemplo rápido. Voltei aqui, eu posso pedir, ó, tabela dinâmica aqui em cima, eu vou pedir para ele gerar um gráfico dinâmico. Ele vai perguntar onde, eu vou colocar aqui, ó, na planilha existente, ok. Olha lá, ele criou aqui a área do gráfico e aqui embaixo eu posso montar o gráfico. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nos meus produtos, eu posso pegar a categoria, colocar ela nos eixos e lá na nossa tabela de pedidos, que eu tenho aqui, ó, pedidos, eu posso pegar já direto a minha medida de faturamento e colocar nos valores. Pronto, ó. Nós já temos aqui o nosso gráfico dinâmico, ó. Posso vir com o botão direito aqui em cima, ó, de qualquer botão cinza aqui desses dentro do gráfico, pedir para ocultar todos os botões de campo do gráfico, ó lá.
né? E aí eu posso até mudar o título, né? Colocar assim, faturamento total, né? Olha lá. E aí a questão depois é só vocês irem formatando, né? Aí nesse caso, né, como eu falei, o foco nosso aqui dessa aula foi mais mostrar um pouco esse conceito aí de como criar as fórmulas, né, dentro do Power Pivot lá, criar as medidas, os campos calculados, as colunas calculadas, né? Não vou focar tanta formatação, até mesmo porque nós temos diversas aulas aí dentro do nosso canal também, mostrando isso, como criar esses relatórios, formatações, tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado aí, ter respondido a dúvida do nosso seguidor, né, a respeito de criar os campos e itens calculados quando tabelas estão relacionadas, né? Então tem que ser feito isso através do Power Pivot, lá dentro da área de cálculos, ou criando as colunas calculadas no nosso modelo de dados lá, né, dentro do Power Pivot. E fica aí a sugestão, o link para a aula de relacionamentos, a primeira aula de Power Pivot que nós tínhamos feito no nosso canal, vão ficar aí na descrição do vídeo, juntamente com o link para download desse arquivo para quem quiser praticar e treinar, tá? E aí, se inscrevam em nosso canal, curtam nosso vídeo, deixem comentários, sugestões, dúvidas, porque isso é muito importante para nós, ok? Conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima!